Olá, Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 27, do versículo 19 ao versículo 27. Irmãos, os nossos direitos estão entre as questões mais difíceis de que nós podemos renunciar, pois parece injusto nós renunciarmos aos nossos direitos. Afinal, é uma declaração de que temos o direito moral ou legal a algo, ou de agir de determinada maneira. É o nosso direito, Nós adquirimos, talvez por herança, no caso dos judeus, os que nasciam no Antigo Testamento, do povo judeu, foi um povo escolhido por Deus, naturalmente. Então, quem nascia naquela condição tinha esse direito. Ou talvez por uma conquista hoje, no mundo contemporâneo, uma conquista, conseguimos alguns direitos, ou talvez por uma questão governamental, o direito a voto, o direito à liberdade de ir e vir, E quando algum desses direitos são cerceados, ou quando nós temos que renunciar a algum desses direitos, é difícil, é muito difícil para nós renunciarmos. No entanto, para servir a Cristo, o apóstolo Paulo, ele escolheu não insistir em certos direitos e privilégios. Havia momentos em que ele abria mão de alguns direitos. Claro, houve momentos em que ele fez valer os seus direitos, Então ele tinha essa liberdade de escolha, mas fazer valer os direitos é algo até gostoso, agradável, Mas o difícil para nós, seres humanos, é abrir mão de algum direito. Agora, a liberdade é dada por Jesus Cristo quando nós aceitamos o seu sacrifício vicário. Ela vem com responsabilidade. Então é liberdade com responsabilidade. E desta forma, esta liberdade não deve ser um meio egoísta, de fazer com que as outras pessoas nos tratem como nós desejamos. E se porventura não formos tratados como nós desejamos, nós ficamos descontentes com essas pessoas. Não. A liberdade em Jesus Cristo não pode ser usado desta forma. Olha, 1 Pedro 2,16 fala que
Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, né? Como servos de Deus. Olha lá, como sois, como livre que sois, não deve, todavia, né, usar a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, irmãos, é importante isso. É importante. Não é porque uma vez nós fomos salvos, libertos em Jesus Cristo, né? Fomos perdoados dos nossos pecados, fomos livres da ação de Satanás, que nós iremos pecar agora sabendo que seremos perdoados. Não é isso, não é desta forma que nós devemos usar a nossa liberdade. Antes nós pecávamos porque éramos escravos de Satanás. Não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. E aí nós sentimos alegria em pecar, né? Só que o nosso destino era o inferno. Era o inferno. Aí o Espírito Santo, ele trabalhou na nossa alma, né? E nos convenceu de que nós estávamos indo para o inferno, e nós nos convertemos a Jesus Cristo, aceitando a misericórdia e graça de Cristo. Aceitando. E fomos livres da garra de Satanás, não somos mais escravos de Satanás, e temos liberdade, inclusive para pecar. Como é que é, pastor? É que ser livre. Se nós não tivéssemos liberdade para pecar, não seríamos livres. Não, nós temos liberdade, inclusive para pecar. Mas não devemos pecar. Por quê? Porque essa liberdade que Cristo nos deu, ela implica também em sermos responsáveis. Em sermos responsáveis. Porque se nós agora pecarmos de maneira voluntária, deliberadamente, fica claro que nós não fomos salvos. Fica claro. Por quê? Porque não estamos agindo com responsabilidade. Então, 1 Pedro 2,16 fala, né? Olha lá. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. Então, a nossa liberdade, ela não é pretexto para fazer o mal. Eu sou livre, posso errar, posso pecar, que você é perdoado. Não. É liberdade e responsabilidade. Responsabilidade é uma atribuição à nossa postura, é a nossa escolha, né? Então nós devemos viver como servos de Deus, obedientes a Jesus. Cristo, ele nos libertou do poder do pecado. Ele nos libertou para que nós pudéssemos agora, de maneira livre, voluntária, obedecer a Deus. Para Satanás, as pessoas, elas são cativas, escravas. Então, não tem elas não têm outra opção, né? Por quê? Porque elas são cativas. Mas a liberdade em Cristo é inclusive de poder rejeitá-lo, de poder pecá-lo. Mas a liberdade que nós recebemos em Cristo, ela implica em responsabilidade. É como se fosse, a responsabilidade é como se fosse uma manutenção da liberdade.
A nossa responsabilidade em obedecer a Cristo, em ser servo, em fazer o que é o correto, seria uma forma de nós fazermos a manutenção da liberdade, a manutenção de um presente gracioso, misericordioso que ganhamos. Mas a responsabilidade é nossa. É nossa. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade pelas escolhas são nossa. Soberania de Deus total. E responsabilidade humana. Nós temos responsabilidade. Né? Então, Cristo ele nos libertou, nos deu liberdade para que nós pudéssemos obedecer de maneira livre, desimpedida, ao Deus Pai Celestial. E parte dessa obediência, né, é servir uns aos outros com abnegação. O que é abnegação, pastor? Abrir mão de um direito, de uma vantagem. É ser abnegado. Entendeu? Abrir mão de uma vantagem, de um direito. O Pai Celestial, ele deseja também que os seus seguidores, né? Ele deseja que os seus seguidores compartilhem essas boas novas de salvação, né? E perdão de Cristo de nossos pecados por meio da fé no Senhor Jesus com outras pessoas. Ele nos chama para ser cooperadores dele no reino dele. Então, a obediência, ela implica também em ser um propagador dessas boas novas de Jesus Cristo. Abrir mão de alguns direitos, de algumas vantagens, né? Ser responsável pela manutenção dessa liberdade, né? Sendo obediente e propagar as boas novas de Cristo. Se nós acreditamos que Cristo nos tornou livres apenas para viver para nós mesmos, irmãos, então nós não entendemos nada. Nós não entendemos. Se nós acreditamos que a liberdade de Cristo foi para só obtermos vantagens, benefícios nessa vida, então nós não entendemos nada. E o que é pior, estamos usurpando, abusando dessa liberdade. Dessa liberdade, né? Nós somos livres, irmãos, para ser escravos. Não tem jeito mais fácil de explicar. Nós somos livres para ser escravo de Jesus Cristo, para ser servo de Jesus Cristo, para ser obediente a Jesus Cristo, né? É isso. Resumão, é isso. Nós fomos livres da garra de Satanás, que estava nos levando para o inferno, né? Agora nós somos livres para ser escravos de Cristo. E nós somos escravos de Cristo com alegria, porque sabemos que as promessas de Cristo vão se cumprir, que nós basta termos fé, termos confiança, né? Que se nós tivermos fé e confiança, saberemos que temos um espírito novo que hoje se relaciona com Deus. Saberemos que a nossa alma ela está se renovando na mente, nós estamos nos santificando, nos aproximando, né, daquilo que Cristo deseja para nós. Saberemos que temos um corpo glorificado no céu, vamos ter um corpo glorificado no céu. E o que mais? Saberemos que vamos morar no céu. Essa é a liberdade para ser escravo de Cristo que nos dá essa certeza, essas convicções, né? Paulo, ele comparou a vida cristã a uma competição.
uma corrida, uma competição. No sistema mundial, né? No sistema mundial, uma pessoa, ela vence quando ela faz valer os seus direitos, né? Não, trabalhei, tenho que receber, né? Fiz o gol, tenho que ganhar, né? Tenho direito, então ela é vencedora quando ela faz valer os seus direitos, as suas vantagens. Mas, irmãos, na corrida com Deus, na corrida espiritual é diferente. Na corrida espiritual nós somos vitoriosos quando nós nos disciplinamos para obedecer a Cristo e fazer a sua vontade. Para obedecer a Cristo e fazer a sua vontade. Então nós temos que entender isso, né? Nós temos que entender isso. Ó o texto, o que fala. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao 27. Porque, embora seja livre de todos, é o nosso irmão Paulo falando, para ganhar o maior número possível de pessoas, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei. Então ele falou assim, olha, quando eu ia pregar para os judeus, eu me amoldava aos judeus, a cultura, o estilo de vida, o jeito de judeus, sem comprometer a minha fé em Cristo, Paulo falando, né? Para poder ganhar os judeus. Né? Paulo continua falando, quando eu ia pregar para aqueles que vivem debaixo da lei do Antigo Testamento, né? Eu fazia de conta que eu também estivesse vivendo sob a lei, mas com o olhar de Cristo, sem comprometer a minha verdade em Cristo. Olha lá, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Ele continua falando. Agora, para aqueles que estão sem lei, tornei-me como um sem lei. Então ele está dizendo, olha, para ganhar os que vivem sem lei, fala do Antigo Testamento, né? Eu me fiz como também se fosse um sem lei, para poder ganhá-los para Cristo. Né? Ele está querendo dizer, eu não fui com recrimenda, eu não fui com acusações, não. Eu me fiz como um deles, sem perder o meu compromisso com Cristo, né? Nas falas, nas posturas ali, agindo com o olhar de Cristo, como o que Cristo faria nessa situação, mas apenas para ganhar os judeus, para ganhar os que estão debaixo da lei e para ganhar os que estão fora da lei. Ele fez tudo isso para poder ganhar pessoas para Cristo. Ele fez tudo isso para evangelizar. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Não foi com acusação, irmãos. Não foi levando culpa. Não foi impingindo medo. Não, ele tornou-se como um deles. Né? Lógico, sempre tendo isso em mente, sem comprometer com as verdades de Cristo. O que o senhor quer dizer isso, pastor? Eu quero dizer que dá para poder você andar por esses caminhos sem deixar de ser cristão. Porque o cristão de dentro de igreja é cristão religioso. Vive de rituais, vive de ritos. O cristão fora da igreja, o cristão que anda, que tem contato com as pessoas do mundo, quer seja em razão do trabalho, quer seja em razão do evangelismo, né? Quer porque mora num bairro onde os vizinhos não são cristãos, ou mora numa casa onde a família não é cristã, ele vai ter que continuar vivendo. E vai ter que comprar o pão do padeiro que não é cristão. E vai ter que levar o carro no mecânico que não é cristão. Né?
Então é possível viver com esses irmãos, com essas pessoas, com essas criaturas, sem comprometer e sem acusar, sem comprometer o nosso relacionamento com Cristo e sem acusá-los. Eu gosto muito desse Provérbios, Provérbios 15, 3. Muito, mas gosto muito mesmo. E vocês vão entender por que eu gosto muito desse provérbio. Olha aqui, olha. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não está dizendo que os olhos do Senhor estão olhando para o mundo, olhando para o cristão, olhando para o macumbeiro, olhando para o espírita. Não quer dizer que está olhando para o preto, não quer dizer que está olhando para o branco. Por quê? Está olhando para os bons e para os ruins. Porque entre os negros tem os bons e tem os ruins. Entre os brancos tem os bons e tem os ruins. Entre os cristãos tem os bons e tem os ruins. Entre os espíritas tem os bons e tem os ruins. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ele não tem preconceito. E Paulo aqui nesse texto está falando, no meu entender, exatamente isso. Exatamente isso. Ele está falando assim, olha, eu convivo com todas as pessoas, mas para ganhá-los para Cristo. Eu não vou com acusação, eu não vou levando medo, levando culpa, não, e nem despertando a ganância. Não, eu vou levando a boa nova de Jesus Cristo, a liberdade em Jesus Cristo. A liberdade, e eu creio que esse deve ser a nossa postura. Olha, para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Quer dizer, ele sabe que não vai salvar todos, mas ele fez a corrida dele, fez o esforço dele, a parte que competia a ele, para talvez salvar alguns. Olha que coisa linda esse versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Dele quem? De Cristo, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Deus Pai. Prossegue, né? Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Que reivindica, né? Eu cheguei em primeiro, né? Agora, corram de tal modo que alcance o prêmio. Tá falando para cristão, não é o prêmio de correr na pista lá. Que prêmio que é? O prêmio nosso é a salvação, né? Não que os nossos esforços vai nos levar à salvação, mas é que a nossa salvação, a nossa liberdade nos leva à responsabilidade de praticar esses bons atos, de praticar essa boa corrida. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então nós treinamos, nós nos aperfeiçoamos. E aonde que acontece isso? Na igreja. Lá você, pastor fala, tem a pregação, tem as reuniões, tem os estudos bíblicos. Então, neste momento a igreja é um local de treinamento. Para quê? Para quando nós estivermos aqui fora, no mundo, ganharmos vida. Então, assim como o corredor do mundo, ele se prepara, né? Faz um treinamento rigoroso, nós também fazemos. Às vezes pegamos nas igrejas lá umas carnes de pescoço duro, né? Coração peludo, e nós temos que conviver, que é para aprender, porque na rua também a gente vai encontrar esse tipo de gente, né? Então, é isso, irmãos. É isso, igreja, neste momento, nessa perícope aqui, é um local de treinamento, para depois nós podermos correr aqui na rua, ou seja, evangelizar aqui na rua. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, né? Imagina um corredor do mundo em que ele corresse por correr, sem objetivo. Ou a pessoa corre para desestressar, ou corre para emagrecer, ou corre para participar de uma corrida, né? De competição, a fim de ganhar alguma coisa, né? E embora nos três exemplos sempre esteja ganhando alguma coisa, assim como nós. A nossa corrida aqui quer dizer a nossa evangelização, nosso jeito de viver. Tem que ter um alvo. Qual é o alvo?
ganhar vidas para Jesus. Nós ganhamos liberdade para ganhar vidas. E não luto como quem esmurra no ar. Quer dizer, quem dá soco no ar está gastando energia, né? Sem objetivo. Paulo não. Paulo ele tinha um objetivo, tinha um foco. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Quer dizer, Paulo está dizendo que ele se esforça, ele tem um treinamento para ele vencer os desejos carnais, né? Vencer os desejos da carne, porque ele tem liberdade, viu, irmão? Nós temos liberdade para pecar. Nós temos liberdade para pecar. Nós não pecamos em razão da responsabilidade e do amor a Cristo, né? Cristo nos chamou para a liberdade. E se a liberdade é inclusive para pecar, mas nós não pecamos por amor, por gratidão, né? E por responsabilidade, porque o Espírito Santo está em nós, que nos suporta. Então ele fala, mas eu esmurro meu corpo, quer dizer, eu luto contra os meus desejos carnais e faço dele meu escravo. Faz do corpo escravo, quer dizer, faz o corpo obedecer a ele, não ele ser obedecido pelo corpo. Quantos que não vivem, né, irmãos, em razão do corpo? Quantos que não vivem em razão dos desejos carnais? Ele aqui fala o contrário. Não, eu não sou escravo do meu corpo. O meu corpo é que é meu escravo. Olha lá, ó. Mas eu esmurro meu corpo e faço dele quem? Meu corpo, né? Meu escravo. Para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está dizendo aqui para nós tomarmos cuidado com o perigo de perdermos a salvação, né? Perdermos a salvação, né? Porque o pecado é tentador e ele tenta atrair a todo mundo, inclusive a nós. Nós temos que ficar atentos, irmão. Nós temos que ficar atento a isso, né? É um texto muito importante. Por quê? Porque fala da liberdade. Fala da liberdade em Jesus Cristo, né? Fala da liberdade em Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós ganhamos essa liberdade. Mas é uma liberdade com responsabilidade. Tá certo, irmãos? Olha, vocês percebem que Cristo ele deseja que nós sejamos cooperadores dele para ganhar almas. É uma alegria, é um privilégio, né? Nós reconhecemos que somos livres para pecar e para não pecar. E que nós temos que usar essa liberdade para não pecar e ganhar almas para Jesus Cristo. Pessoas que vivem no sofrimento, na tristeza, na prisão de Satanás. Tá certo, irmãos? Vamos orar. Meu Deus, ó Pai, obrigado por esse tempo, por essa palavra que esclarece muitas coisas, ó Pai. Nós somos livres, como o Senhor diz. E nós acreditamos que a liberdade é tanto para pecar como para não pecar. Tá? Me vem à memória a liberdade que tinha Adão e Eva. Eles eram livres, né? E para pecar e para não pecar. No entanto, eles optaram por pecar. Eles optaram por pecar. E o Senhor hoje, depois de todo o exemplo bíblico, depois de todo o exemplo que nós vemos no mundo secular, o resultado do pecado, o Senhor hoje nos oferece a mesma liberdade. Nós temos a mesma liberdade, no meu entendimento, que teve Adão e Eva, com talvez uma vantagem, né? Qual a vantagem? A vantagem é que nós sabemos no que deu, qual foi o resultado da opção pelo pecado, na opção pela desobediência de Adão e Eva. Então nós sabemos, nós não estamos entrando, né, nessa escolha como pessoas ignorantes, que não sabem. Não, nós sabemos. E se nós fazemos com maior culpa, com maior dolo, pois temos visto o que o pecado tem feito no mundo, né? Temos visto o que o pecado tem causado no mundo. Pai, que o Senhor, através do Santo Espírito, nos fortaleça a resistir o mal, a resistir o pecado, tá? A passar pela prova, a resistir à tentação, para que nós não caiamos no erro
de optar pela liberdade de praticar o pecado. Antes nós éramos escravos de Satanás, nós não tínhamos escolha em praticar o bem, nós éramos escravos, nós fazíamos somente o que Satanás nos ordenava fazer. Hoje nós somos livres em Jesus Cristo, nós somos livres, mas essa liberdade ela vem com responsabilidade, e nós queremos, ó Pai, estar à altura de atender a essa responsabilidade, e sabemos que só fazemos isso com o auxílio do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor meu Deus. Pai, quero pedir também por aquele que sofre no corpo, né? Aquele que passa por dores, que o Senhor possa estar restaurando os membros, restaurando órgãos, dando um tempo de vida com qualidade para essa pessoa, para que esse milagre sirva para despertar nele e nos que vierem a saber desse milagre, da ação poderosa do Senhor, e que eles venham a buscar conhecer mais ao Senhor. Pai, mas que não seja conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma. Satanás, ele age na alma das pessoas. Nós somos cativos de Satanás antes de conhecer o Senhor na alma. Na alma. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja libertando a alma daqueles que ainda vivem nesse sofrimento. Que o Senhor levante pessoas para levar a palavra, para propagar o Evangelho, as boas novas da liberdade de Jesus Cristo, da liberdade de opção entre pecar e não pecar. É tão nítido, Pai, como aquele que vive escravo de Satanás não tem a opção de fazer o bem. É tão claro, Pai. Por quê? Porque ele vive preso a Satanás. Isso não quer dizer que ele não tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade. Por quê? Porque o amor do Senhor, ele se manifesta a todos os humanos. A todos os humanos. Mas, em razão dessa prisão, nós percebemos que eles vivem cegos, ó Pai. Que eles vivem cegos. Nós pedimos que o Senhor esteja abrindo a alma deles. Nós pedimos para que o Senhor esteja, em nome de Jesus Cristo, né, preparando pessoas para que possa, Senhor meu Deus, trazer uma palavra e que o Santo Espírito faça uma mudança na vida dessa pessoa. Tito 2,11 fala que a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. Por isso, ainda esses, eles não podem alegar que não têm responsabilidade por não aceitar o Senhor. A graça do Senhor, de uma forma ou de outra, se manifestou a eles. Mas eles fecharam, endureceram o coração. Toque esse coração, Senhor meu Deus. Usa pessoas, oportunidades para que haja uma conversão de alma e essas pessoas venham a conhecer a Ti. Traga alegria para aqueles que não têm alegria, Senhor meu Deus. E esperança para aqueles que vivem desesperançadas, ó Pai. Traga, Senhor meu Deus, uma confiança no Senhor nessas almas que não têm confiança. Pai, nós pedimos também que o Senhor esteja abençoando as famílias, né? Projeto do Senhor, as igrejas, o local onde nós aprendemos mais do Senhor, a igreja local. O Senhor esteja abençoando, fortalecendo, e que a palavra do Senhor, que Jesus Cristo, seja cada dia mais pregado. Nós pedimos também que seja abençoando o governo, governantes, governados, abençoe a sociedade como um todo, Pai, para que onde quer que haja humano, a manifestação do Senhor se faça presente, trazendo esperança e confiança. Nós oramos porque nós confiamos, Pai. Nós oramos porque o Senhor tem se mostrado presente nas nossas vidas. E nós oramos em nome de uma pessoa, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.